Reino Unido, França e Canadá ameaçam impor sanções contra Israel depois que o país intensificou a ofensiva na faixa de Gaza e bloqueou a entrada de ajuda humanitária, o que agravou ainda mais a situação no enclave. Voltamos com o Américo Martins, nosso analista sênior de internacional, falando mais sobre esse assunto. Américo, muita pressão nesse momento da comunidade internacional com relação ao conflito em Gaza, inclusive promovendo esse recuo por parte de Benjamin Netanyahu, permitindo a entrada de ajuda humanitária depois daquele bloqueio que levou dias, meses no território. E temos nesse momento essa pressão ainda maior de Reino Unido, França e Canadá, que falam em ações concretas. O que a gente pode esperar, Américo? Carol, essa manifestação dos governos do Reino Unido, da França e do Canadá é uma manifestação muito importante porque é a primeira vez que grandes países ocidentais, aliados de Israel, criticam mais duramente o regime do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e as ações dos israelenses na faixa de Gaza. Até aqui, eles vinham defendendo, obviamente, o direito de defesa de Israel e também condenando aqueles ataques injustificáveis do Hamas no final de 2023. Eles continuaram fazendo isso nessa nota, mas eles apontam que as ações de Israel já são desproporcionais, nas palavras dos governos dos três países, apontando para alguns fatos. Em primeiro lugar, o altíssimo número de mortos, dezenas de milhares de mortos dentro da faixa de Gaza, apontando e criticando também os planos do governo israelense que foram anunciados de tomar o controle militar total do território palestino e também criticando muito a falta de ajuda humanitária. Ontem entraram pela primeira vez 5 caminhões de ajuda humanitária apenas no território palestino. A ONU disse, inclusive, que isso era uma gota no oceano e também deu informações de que a população em Gaza vai começar a sofrer ainda mais, inclusive com crianças malnutridas e problemas de saúde muito fortes por conta dessas ações israelenses. Essa nota desses três aliados ocidentais de Israel, é importante reforçar isso, porque é a primeira vez que eles se manifestam de uma maneira mais forte contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e sua política na faixa de Gaza. Eles também pedem mais ajuda humanitária e criticam ministros do governo israelense que disseram claramente que o objetivo era criar uma situação tão insustentável na faixa de Gaza que os civis palestinos iam pedir para deixar aquele território. Esses são ministros extremistas que fazem parte da coligação do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que foram criticados por esses três aliados de Israel. Eles, mais uma vez, eles reforçam a crítica ao Hamas, aqueles atos absolutamente justificáveis. Eles reconhecem o direito, o que está inclusive na legislação internacional, de Israel se defender, mas criticam as ações atuais por serem desproporcionais nas visões desses três governos, que ameaçam inclusive adotar sanções contra Israel. A gente precisa lembrar também que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu tem um mandado de prisão contra ele por supostos crimes de guerra que teriam sido cometidos pelos militares israelenses na faixa de Gaza. Então, aumenta uma pressão do Ocidente sobre o governo israelense. Agora, Carol, tem um player nessa história que é o player fundamental, aquele que tem ajudado mais do que qualquer outro o Israel, que é o grande aliado do governo israelense, que é o governo americano, que na gestão do Joe Biden deu praticamente luz verde para as ações israelenses, que, mais uma vez, tem sim o direito de defesa, só que existe a questão da proporcionalidade apontada agora pelos aliados ocidentais como atos desproporcionais. Precisamos acompanhar o que agora o Donald Trump vai fazer também, ele que também tem dado luz verde aos israelenses, assim como fez Joe Biden anteriormente. De qualquer forma, é uma manifestação importante que mostra pela primeira vez críticas mais fortes contra as ações israelenses na faixa de Gaza. Aliados de Benjamin Netanyahu se afastando ou ameaçando se afastar nesse momento. Américo Martins, obrigada. Daqui a pouquinho a gente conversa mais com o Américo.